Sejam bem-vindos! Hoje o Papo de Cinema, que faz parte do projeto A Construção do Imaginário Urbano pela Narrativa Audiovisual do Grupo de Pesquisa Comunicação, Cidade e Memória, da Faculdade de Comunicação da UFJF, recebe a professora Alessandra Brum, do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai conversar com a gente sobre cinema, um tema que ela conhece super bem. Fazendo um resumo bem rápido, a Alessandra é mestre e doutora pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Fez pós-doutorado na Universidade Sorbonne, em Paris, na França, e é professora do bacharelado em Cinema e Audiovisual e do programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da UFJF. E coordena vários projetos de pesquisa sobre cinema e audiovisual, e entre eles o Minas é Cinema. Para a gente começar o nosso papo, Alessandra, um dos livros que você já organizou é o Cinemas em Juiz de Fora, de 2018. O que você mais destacaria nele? Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, a Maria Clara pelo convite, ao grupo de pesquisa, coordenado pela Cristina Mussi, ao João, a Luísa, toda a equipe, que compõe o grupo de pesquisa, e é um prazer estar aqui, para falar um pouco, do trabalho que a gente vem desenvolvendo, já tem uns 8 anos, mais ou menos, e falar um pouco também desse livro, que é o livro primeiro que a gente organizou, que é o Cinema em Juiz de Fora. Na verdade, ele surge muito de uma ideia que a gente, como curso de cinema, chegando na cidade, percebeu que era de tentar reunir um pouco as pesquisas que já tinham sobre cinema na cidade, e foi inclusive aí que eu tive o primeiro contato com a Cristina Mussi e que a gente se tornou parceira. Então, eu acho que o principal destaque do livro é justamente, eu acho que não só desse, mas do outro também, assim, é essa tentativa de sistematizar e organizar uma produção acadêmica, enfim, que já vem de longa data e que precisava ter uma certa visibilidade, Então, eu acho que o livro ele traz um pouco isso, assim, que é essa ideia de reunir pesquisas, e no caso centrado em Juiz de Fora, nesse livro publicado pela editora da UFJF, eu, o Luiz Alberto e o Sérgio Putin, que organizamos, que compõem esse projeto do Minas é Cinema. Então, eu acho que o principal ponto é esse, tornar visível também as pesquisas que estão acontecendo e que aconteciam dentro da universidade. Dentro muito de uma linha, Maria Clara, que eu venho flertando, que é uma ideia de uma história pública, sabe? De uma tentativa de aproximação mesmo, para além dos muros acadêmicos, mas de uma aproximação com a cidade, com a comunidade, enfim. É um pouco isso. Agora, o lançamento mais recente é o e-book História de Cinema de Rua de Juiz de Fora. E nele você explica um pouco do que é o Minas é Cinema. Mas, assim, resumidamente, o que é esse projeto? Bom, esse é um projeto que me parece... quando a gente vê o primeiro momento, assim, a gente acha é um projeto muito ambicioso, E eu não tenho vergonha de dizer isso, que ele é um projeto ambicioso, sim. Mas e é por isso, por quê? Porque é um projeto que a gente pensa nele num projeto permanente, É um projeto permanente de cinema, que tem por objetivo mapear toda a atividade cinematográfica em Minas Gerais, no que diz respeito à produção, exibição, distribuição de filmes, recepção, produção, enfim, é por isso que eu comento assim, é uma ambição enorme, Mas, na verdade, a gente não tem objetivo de encerrar a pesquisa. Não, eu acho que a ideia é criar, sim, e eu acho que as publicações vêm nesse sentido, de reunir pesquisadores do estado todo e fora do estado que se dedicam a pesquisas relacionadas ao estado de Minas Gerais, sistematizar isso de forma que fique mais, como é que eu vou dizer,
que fique disponível e incentive novas pesquisas. Eu acho que a ideia do incentivo de novas pesquisas está na base do projeto Minas a Cinema, e a ideia também de recuperar uma memória das cidades, né, do interior, que normalmente a gente sabe que as grandes pesquisas acadêmicas se concentram muito, sobretudo nos grandes centros, né? E quando a gente traz pesquisas de cidades menores, né, a gente, na verdade, está ampliando e trabalhando numa ideia de uma história plural, em que a diversidade vai ajudar a reescrever essa história que já está, que a gente tem como certa, que é a que se dá no Rio, São Paulo e as grandes capitais, né? Então, eu acho que a ideia é muito nessa perspectiva. Você possui graduação em História pela Federal de Ouro Preto, a UFOP. Mas o que te fez estudar mais assim o cinema e a história do cinema? Bom, isso é uma longa história, inclusive até dentro dessa minha biografia aí, né? Hoje eu sou educadora também no programa de pós-graduação em História da UFJF, né? Venho atuando lá também. Acho que a minha graduação em História, ela permanece até hoje, né, como uma marca, né? Porque eu sempre me dediquei, de certa forma, à história do cinema, né? Quando eu vi, eu estava com o pé dentro de um arquivo, eu estava com o pé dentro da preservação. Mas, enfim, eu sou historiadora de formação. No meu curso de História, eu tive os primeiros contatos com o cinema e, sobretudo, com um grande amigo, que é o Ataídes Braga, de Belo Horizonte, que eu tenho uma grande admiração e que eu costumo dizer que ele me influenciou demais assim nessa escolha, né? Eu nunca achei que eu fosse seguir essa ideia de cinema, mas eu acho que ele plantou isso em mim aos poucos. Então, quando eu estava em Belo Horizonte, eu morei em Belo Horizonte um tempo, fazia parte do SEC, que é o Centro de Estudos Cinematográficos, me convidou para o SEC. Então, eu tive uma atuação no SEC, no Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais, e foi a partir daí que as coisas foram caminhando, né? E aí eu tive conhecimento de um programa de pós-graduação na Unicamp, que é o programa de multimeios, e que era um programa mais aberto, assim, e que eu falei, bom, acho que me cabe, né? Porque eu sou historiadora, então e estava querendo, nesse momento, trabalhar com, né, estudar mais a fundo cinema. Né? Então, foi aí que eu fui para a Unicamp, né? Tentei o meu mestrado, e aí comecei a desenvolver efetivamente, né, o que era apenas um gosto. Eu passei, então, a atuar, de fato, na área de cinema. O nosso projeto, a gente fala, né, basicamente dos cinemas de rua. Mas você era uma frequentadora de cinema de rua? Oh, sim, desde a minha infância, na verdade, né? Eu sou de Volta Redonda, estado do Rio, e frequentei demais os cinemas de rua de lá, sobretudo o Cine 9 de Abril, que é hoje o maior cinema de rua em atividade, né? Inclusive venho fazendo uma pesquisa para tentar publicar um artigo sobre o Cine 9 de Abril, faz parte da minha trajetória de vida. Né? Então, sim, sou uma frequentadora de cinema de rua. Em 2019, aqui na UFJF, ocorreu o Encontro de Pesquisadores em História de Cinema de Minas Gerais. Qual foi a importância desse encontro? Olha, Maria Clara, foi super importante esse encontro. Primeiro porque ele encerrava aí a segunda etapa do projeto Minas a Cinema, que era financiado pela FAPEMIG, né? A gente teve a primeira etapa financiada pela FAPEMIG e pelo CNPq. A segunda etapa, a gente teve o financiamento da FAPEMIG e, numa perspectiva de tentar encerrar esse processo, né, a segunda etapa, a gente fez esse seminário que contou com a curadoria minha e do Rian Brandão, que é, inclusive, quem organiza, né, o livro comigo, o e-book, Histórias de Cinema, Cinemas, no plural, de rua de Minas Gerais. E
muito dentro dessa perspectiva mesmo, né? Dessa perspectiva de reunir pesquisas em torno de cinemas, né? Enfim, e que vai além, e eu acho que isso é um ponto importante do projeto, porque a gente está muito em consonância com duas perspectivas, né? A New Cinema History e aquilo que a gente está chamando de, que o João Luiz Vieira, professor titular da UF, vem chamando de histórias de cinema no singular e no plural, né? Que dá foco muito mais aí, não só a questão dos filmes, mas, sobretudo, a questão das audiências, dos espaços de exibição, dos espaços de sociabilidade. Então, neste evento, a gente fez uma curadoria buscando pessoas que tinham feito pesquisas, né, em vários cinemas de rua, e aí a Cristina Mussi aqui, né, colaborou junto com o Gilberto, com a Rosali Henriques também, a Valéria Fabre, que fez um trabalho, né, foi orientanda da Cristina Mussi, fez um trabalho muito legal, né, muito interessante sobre o cinema do Borboleta. Enfim, então nós temos aí um universo, conseguimos reunir, né, um grupo muito interessante de pesquisas, que muitas delas ainda inéditas, né, como é o caso, por exemplo, os cinemas de Varginha, de Pato de Minas, né, que é a Natália Telles, e que foi muito importante, porque essa ideia mesmo de divulgar, né, muito o que está acontecendo em termos de pesquisas, mas, sobretudo, de incentivar, né, que é o que a gente está fazendo. Assim, eu acho que a Cristina Mussi faz isso, né? Eu também. Então, nesse caso, por exemplo, a Natália ficou sabendo do projeto Minas de Cinema muito por esse convite, né, e também porque a UF é uma parceira também nesse processo. Então, a Natália acabou vindo para cá fazer mestrado, está fazendo mestrado agora, e que eu acho que vai conversar muito com as pesquisas que vocês desenvolvem no grupo de pesquisa de vocês aí na Facom, né, com a Cristina, porque ela vai fazer um mapeamento dos espaços de exibição muito dentro de Juiz de Fora, né, dentro dessa ideia do New Cinema History, né, que tem esse objetivo de mapear mesmo, de fazer mapas interativos, né? Enfim, uma perspectiva que a gente vem já tentando desenvolver há bastante tempo com o site Minas é Cinema, já que a gente disponibiliza todas as pesquisas, inclusive material bruto mesmo, que a gente recolhe de arquivos, numa tentativa de dar visibilidade também aos arquivos, né? Enfim, que muitas vezes ficam que muita gente nem sabe que tem material sobre isso, enfim. Sim, tem gente que acha que é só saudosismo, nostalgia, mas por que você acha que é importante estudar as histórias dos cinemas de rua? Então, saudosismo é uma ideia, porque, na verdade, o estudo, né, tanto da ideia do saudosismo, né, primeiro, é uma tentativa de recuperar uma memória da cidade, né? E essa perda de memória é algo que a gente está vivendo de forma muito intensa, sobretudo, né, nesse momento que a gente tem internet com um excesso de informações e que muitas vezes essas informações se perdem, né? Então, o outro objetivo, que eu acho que é fundamental, é a gente conhecer de fato a história, né, das cidades, e as histórias das cidades passam pelas redes de sociabilidade, pela forma como as pessoas iam ao cinema, pelas formas como elas se comportavam nos cinemas, né? Então, isso diz sobre a cidade, sobre a comunidade, isso diz sobre o Brasil, né? E em que contexto ele está inserido. Então, Maria Clara, acho que é muito mais do que só um saudosismo, né? Eu acho que na verdade, um ato político quando a gente recupera essas atividades, né, e reescreve
uma história a partir de pesquisas sérias, né, comprometidas, né, e que são amplamente divulgadas, né? Uhum. E sobre os mapeamentos dos cinemas na cidade, por que essa questão é importante para o patrimônio? Então, esse trabalho de mapeamento que a Natália está fazendo no mestrado, né, a gente, na verdade, a ideia é um grande mapa de Minas Gerais, né, mas a gente, no caso do mestrado dela, é só Juiz de Fora. E eu volto a insistir, ela não está inventando uma roda, ou, né, ela está, na verdade, recolhendo informações que já existem, né? E aí volto a insistir, os trabalhos da Cristina Mussi, com o Gilberto, o próprio trabalho da Valéria, e outros trabalhos que, né, que vêm surgindo. O próprio Rian Brandão está desenvolvendo um doutorado sobre as salas de cinema de Juiz de Fora, e está num processo bastante adiantado, acho que ele defende esse ano, e que certamente vem muita novidade, porque ele vai redescobrindo coisas, né? Enfim, então acho que vem grande novidade também na pesquisa dele. Então, enfim, eu não sei se eu me perdi, mas eu acho que era isso. Agora, sim, falando mais sobre os seus projetos, um deles é o Cinema em Foco. Como que surgiu esse projeto? Então, Maria Clara, você sabe que você me perguntando isso agora, vem na minha cabeça, foi bom você... porque eu acho que eu sempre... Eu vou assistir, eu venho flertando com a ideia de história pública, com a ideia de uma história que a gente constrói para além dos muros da universidade, né? Então, a ideia do Cinema em Foco, como projeto de extensão, ele é um projeto de extensão, ele vem muito também nesse sentido, né? De trazer pessoas que trabalham com cinema, de fazer uma aproximação com a cidade, né? Então, todos os eventos aconteciam no MAM, né? No Museu no Mendes, e isso é muito legal, porque você abre esse conhecimento que às vezes as pessoas acham que é tão restrito, né? Para todo mundo, né? Então, a gente vem trazendo várias, né? A gente trouxe até o momento vários convidados, exibições, então é muito legal o projeto, e é uma pena, né, que a pandemia, ela meio que... Mas a gente continuou fazendo algumas coisas também, mesmo virtualmente, né? Então, é uma tentativa de aproximar esse fazer cinematográfico, a pesquisa cinematográfica da comunidade em geral também, né? E eu acho que não só esse projeto, mas os outros projetos que a gente desenvolve tem muito esse caminho, né? Você produziu um filme que participou do Primeiro Plano, Festival aqui da cidade. Como é que foi participar dessa produção? Sim, esse já é o meu segundo filme que eu participo no Primeiro Plano, né? Esse último é o Saudade Cidade, que ele foi realizado foi uma grande brincadeira, porque eu tinha um filme vencido de Super 8, né? Eu tenho uma câmera de Super 8, e eu tinha um filme vencido, e a gente fez um evento que vários amigos de fora tiveram na cidade, vieram aqui visitar, né, neste evento que aconteceu no MAM. E aí eu falei, gente, eles queriam conhecer a cidade, levar nos pontos turísticos, na universidade, e aí eu lembrei desse filme e falei, vamos filmar, vamos sair junto filmando e tal, né, no Super 8. Então foi uma grande brincadeira esse filme, né, processo de filmagem. Aí foi um longo período para revelar, porque revelar Super 8, a gente já não tem laboratório, não é tão simples. E aí uma amiga, a Laila Foster, ela falou, eu vou dar um curso de revelação de Super 8, e aí eu falei, Laila, revela então, né? E aí ela revelou nesse curso esse filme, depois me mandou. E aí, dois grandes parceiros, que na verdade, a Filmes do Mato, que é a Bruna e o Boquino,
que foram os nossos ex-alunos no curso de cinema aqui da UFJF, né, no curso de cinema audiovisual da UFJF, e eu mandei para eles esse material e falei, olha, eu preciso editar, a gente precisa pensar esse material e tal. E o Boquino e a Bruna, eles tinham acabado de ver os cinejornais do Carriço e tal, e lembraram disso. E aí a gente fez uma releitura dos cinejornais. Então foi uma grande brincadeira e foi muito legal participar. E aí eu quero destacar assim, a importância do Festival Primeiro Plano para a cidade de Juiz de Fora, para a região, na verdade, é fundamental. E a gente tem que eu sempre falo muito para Marília assim que eu admiro demais a resistência que eles têm, né, de se manter como festival e bancar esse festival, porque é isso que movimenta de certa forma a cidade do ponto de vista de marcar a presença, né, de marcar uma presença. Então é muito, muito, muito legal esse trabalho, né, que eles desenvolvem, né? O filme ele está disponível no YouTube, em alguma plataforma? Olha, ainda não, porque ele ainda está circulando no festival, né? Uhum. Mas já ele vai estar liberado, sim, vai estar na plataforma, sobretudo da Filmes do Mato, né? Que é a, a produtora da Bruna e do Boquino, né? Enfim, então, sim, que acabou virando um parceiro, né? Eles são parceiros já em todos os projetos assim da gente aqui. Você falou que esse foi o segundo filme. E o primeiro? O primeiro deve ter sido mais emocionante, né? Alguma coisa muito mais nova. Não, na verdade, assim, eu sempre flertei, Maria Clara, com produção cinematográfica, né? Eu dou aula de produção, eu gosto de set de filmagem, eu gosto de estar me movimentando, né? Então, o nosso primeiro filme é um filme que a gente fez em Campinas, em 16 milímetros, isso já tem bastante tempo. E aí a gente realizou em 16 milímetros, né? Todo esse processo de filmagem, de revelação em película ainda. Nós estávamos num momento de transição total aí, mesmo, né? A transição do digital para o analógico, e a gente encarou o analógico, a transição do analógico para o digital, estou invertendo, e a gente acabou encarando essa produção analógica, né, que deu muito trabalho, mas foi uma grande aula de cinema para nós todos, né, que é entrar na Líder para revelar filme, para ver, fazer tratamento de cor, enfim, ainda num processo bem antigo. Esse, sim, foi um grande desafio, né? Na verdade, esse desafio aconteceu porque a gente fez um curta, eu e uma grande amiga, que chama Brincando de Gente Grande, que fez um grande sucesso. Esse, sim, a gente filmou em chamava Super, não é, Digital 8. E esse filme correu festival, inclusive festivais internacionais, que chama Brincando de Gente Grande. Esse está disponível, sim, né, no YouTube, é só digitar Brincando de Gente Grande. E nesse filme a gente ganhou um festival e nós ganhamos o prêmio incentivo do festival que previa da Kodak filme 16 milímetros, e foi por isso que a gente acabou fazendo esse filme de 16 milímetros também. Então, eu sempre flerto e sempre gosto muito de curtas, assim, todo mundo me pergunta, quando vem um longa, eu falei, eu acho que eu não tenho fôlego para o longa, mas eu curta e eu sempre vou brincar, porque é uma coisa que me dá muito prazer, assim, né? Então, fico brincando. Eu acho que é mais uma brincadeira, né? Nada muito sério. A pandemia, ela obrigou todo mundo a parar de ir no cinema, fechou os cinemas. E assim, os poucos cinemas de rua que ainda existem, você acha que vai conseguir atrair mais as pessoas? Você acha que as pessoas vão querer ter essa vontade de voltar para o cinema de rua depois de ter ficado tanto tempo sem poder ir nos cinemas de shopping? Então, eu sou daquelas que não acredito no fim das coisas, né?
Quando veio o digital, todo mundo fala, é o fim do filme película. Aí, tá, tudo bem, é o fim do filme película, realmente, mas não fim total, porque sempre tem alguém que brinca, porque são estéticas diferentes. A mesma coisa o fim do livro, porque agora a gente tem, né, e o livro está aí. O fim do vinil. E eu acho que as salas de cinema, elas vão ainda resistir, claro, a duras penas, porque a gente sabe uma coisa cara manter uma sala aberta, não tenho dúvida disso, mas eu acho que é um futuro ainda muito, muito, muito incerto. A gente está. Eu acho assim, teve um grande baque. A pandemia trouxe um grande baque, sim, né? Mas eu ainda sou daquelas que acreditam que algumas coisas vão permanecer. Né? Eu acho que o encontro da exibição ela é fundamental e ela ainda vai persistir, né? Da gente se encontrar para assistir um filme, e é por isso que eu ainda, né, junto hoje, coordeno um outro projeto de extensão, que é o projeto do Cineclube, que vai voltar agora presencial no MAN, aos sábados, quinzenalmente, né, com exibição de filme, com debate depois, porque eu acho que a gente precisa desse contato humano. Né? E eu acho que todas as pessoas eu acho que todos nós que passamos por essa pandemia, a gente está sedento também desse retorno, dessa volta. Né? O momento é difícil, não vou negar, o momento é muito difícil, né? E a gente não sabe o que vem pela frente, né? Mas temos que resistir, né? Não tem muito jeito. Para finalizar, Alessandra, para você, em uma palavra, o que seria o Minas é Cinema? Nossa, em uma palavra você me pegou agora, né? Porque a única palavra que está na minha cabeça agora é resistência. E o Minas é Cinema é resistência também. Por quê, Maria Clara? Diante de todas as adversidades, né? O Minas é Cinema precisa de financiamento para se manter. A gente não tem financiamento atualmente, né? Acabou o financiamento da FAPEMIG, não teve novos editais, houve um corte enorme na educação, a gente sabe, por esse governo. Então, eu acho que o Minas é Cinema, como projeto de vocês, a Cristina, eu só consigo encontrar essa palavra para definir o que a gente está fazendo, que é resistir. Muito obrigada pela participação, Alessandra, e a todos que nos acompanham. A gente se encontra no próximo Papo de Cinema. Obrigada, Maria Clara. Foi um prazer estar aqui.